Iniciei a gravação e agora eu vou compartilhar minha tela. Vocês conseguem ver? Sim. 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 Então eu vou voltar só para dar uma revisada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá baixo? Tá bom, professora. Tá, eu vou começar então. Então, nas aulas anteriores, na nossa primeira aula praticamente, eu relembrei o que eram algumas definições, o que era uma base, o que era um expoente, o que era uma potência. Lembrando que o expoente vai me dizer quantas vezes eu vou repetir essa base, sempre multiplicando, tá? Então, nós vimos alguns exemplos. Tomar cuidado quando a minha base é negativa e quando eu tenho expoente ímpar, o resultado vai ser sempre um número negativo. Diferente se eu tivesse um número par, seria um resultado positivo. Prestar atenção também quando eu tenho fração, como por exemplo aqui o exemplo f, eu tenho um expoente que ele é negativo. Gente, desliga o microfone. A hora que tiver dúvida, abre ele. Tá? Então, ó, prestar atenção quando o expoente for negativo. Expoente negativo não significa número negativo, significa o inverso do número, tá? Atenção também quando nós temos parênteses ou não tem, faz muita diferença, porque quando eu tenho um número negativo e ele está sem o parênteses, só o primeiro número fica negativo, o restante eu multiplico ele positivo. E quando eu tiver parênteses e a minha base é negativa, quando, por exemplo, aqui, ó, eu estou elevando ao quadrado. Então, todo esse número aqui dentro é elevado ao quadrado, tá? Então, prestar atenção muito nesses detalhes. Isso daqui não é a mesma coisa, é diferente. Então, foi explicado tudo na aula anterior. Prestar atenção nas regrinhas. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Zero elevado a qualquer número, a qualquer valor, é zero. E todo número elevado a zero vai resultar em 1. Aqui, ó, já vou voltar a falar. Quando o expoente ele é negativo, ó, significa que é inverso. Então, o que que é 3 elevado a menos 2? É o inverso do 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é 9. Então, o inverso do 9 é um nono. Aqui, ó, menos 3 sobre 5, menos 3 quintos elevado a menos 1. Qual que é o inverso do menos 3 quintos? O menos 5 terços, tá? Tem mais exemplo. As propriedades na multiplicação, base igual, eu somo expoente. Na divisão, bases iguais, eu vou subtrair o expoente. Isso daqui vai ser muito importante para a gente resolver as equações exponenciais, tá? Então, aqui tem as explicações. Outra regrinha, quando eu tenho um número elevado a um expoente e tudo isso está sendo elevado a outro expoente, eu multiplico os expoentes, tá? Utilizo essa regra. E as outras regras que nós vimos, cadê? Aqui, ó. Quando eu tenho um expoente que é fração, significa que ele vai se tornar raiz. Então, eu tenho o numerador, que é o número de cima, o denominador, que é o número de baixo. O denominador vai me falar o grau da raiz, enquanto o numerador vai acompanhar a minha base. Então, por exemplo, 2 elevado a 2 terços é a mesma coisa que raiz cúbica de 2 ao quadrado, tá? Então, é bem simples, ó. O denominador acompanha a raiz e o numerador acompanha a base. Nós resolvemos alguns exercícios, algumas expressões. Eu falei um pouquinho sobre função exponencial. O que é um crescimento exponencial? Com isso daqui, vocês já conseguem resolver um exercício de gráfico que tem lá. Tem um gráfico e aí pergunta o gráfico é de qual função? E aí vocês têm que identificar, é exatamente igual a esse daqui. Então, que função que é essa? É alguma coisa elevada a x,
tá? Só que lá tem os valores para vocês colocarem. E aí vocês vão acabar chegando que é a mesma coisa que 2 elevado a x, tá? Então, aqui lá vocês vão ter que ir testando os valores. Para que serve a função exponencial? Nós vimos que ela acompanha os juros compostos, o decaimento radioativo, crescimento populacional, crescimento de bactérias, de vírus. Aqui nós resolvemos um exercício e hoje eu vou ensinar como a gente resolve equações exponenciais. Esse último exercício que eu fiz com vocês na aula anterior, ele na verdade é uma equação exponencial. E aí eu vou explicar, tem dois tipos aí de equação exponencial. Eu vou explicar como que resolve. Então, eu vou começar aqui, nossa aula começa aqui hoje. Então, o que eu falei anteriormente já foi explicado. Então, o que que são equações exponenciais? Ó, é aquela que eu vou ter no expoente a incógnita. Então, observa aqui, eu tenho 4 elevado a x mais 2, mais 16 elevado a x, isso é igual a 8. Então, que número que eu coloco aqui no x, que somando tudo isso vai me resultar em 8? Então, de novo, ó, a incógnita, o que que é incógnita? O valor que eu não conheço. Quem que é o valor que eu não conheço? O x. Ela vai estar no expoente. Então, isso é uma equação exponencial. O que eu procuro vai estar no expoente, tá? Então, aqui a gente tem outro exemplo. 16 elevado a x mais 4 elevado a 2x é igual a 32. Então, eu tenho que pensar que número que eu coloco aqui no x que resulta em 32. Aí, o que que eu tenho que levar em consideração? Tem uma regrinha para resolver equações exponenciais. Quando eu tiver uma igualdade, ó, presta bem atenção. Quando eu tiver uma igualdade, que eu tiver bases iguais, ó, aqui é a base A, aqui é a base A. É como se eu tivesse assim, ó, 2 elevado a alguma coisa igual 2 elevado a alguma coisa. Quando eu tiver bases iguais, eu posso cortar a base e igualar os expoentes, tá? Então, ó, essa propriedade garante que, se duas potências de mesma base são iguais, os expoentes também são iguais, tá? Então, de novo, essa é uma regra fundamental, é o princípio que eu tenho que pensar para resolver uma equação exponencial. Bases iguais, quando eu tiver uma igualdade, eu corto as bases e vou igualar os expoentes, tá? Então, pensando nisso, nós vamos resolver alguns exemplos. Primeiro exemplo aqui em cima, ó, segue a seta, bem simples. 3 elevado a x é igual a 27. Então, a gente pensa assim, ó, 3 elevado a quem é igual a 27? Que número que eu coloco aqui que resulta em 27? É só você pensar o seguinte, 27, será que eu consigo fatorar ele em base 3? Aí você pega o 27, coloca aqui no cantinho, e aí fatora com a base 3. O que é fatorar? É colocar aquele varalzinho, 27 barra 3. 27 dividido por 3, 9. 9, dá para dividir por 3? Dá? É quanto? 3. E 3, dá para dividir por 3? Dá? É quanto? 1. Então, você observa ó, que 27 é a mesma coisa que 3 elevado a 3. 3 vezes 3 vezes 3. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa regrinha aqui, ó. Quando as bases forem iguais, eu corto e eu vou igualar os expoentes, ó. Então, o que que é o 27? Eu vou tentar transformar ele em base 3. Então, o 27 eu sei que é 3 ao cubo, 3 elevado a 3. Então, no lugar do 27, eu vou escrever isso daqui, que é a mesma coisa, dá o mesmo resultado. Então, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a 3. O que que eu vou fazer? Corto as bases, ó, são iguais, 3 e 3, e vou igualar os expoentes, x é igual a 3. Que número que eu estava procurando? O 3, ó. Então, 3 elevado a 3 dá 27. Isso que é resolver uma equação exponencial. Mesma coisa você vai fazer aqui no exemplo 2, ó. Você tem 2 elevado a x mais 4 igual a 64. Então, eu tenho que pensar assim, ó. 64. Será que eu consigo fatorar em base 2? Então, você pega o 64, coloca aqui no cantinho e começa a fatorar. 64 dividido por 2, 32. Dividido por 2, 16. Dividido por 2, 8. Por 2,
4, por 2, 2 e por 2, 1, até chegar no 1. E aí você vai ver quantas vezes aí você dividiu aí por 2. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Eu vou multiplicar o 2 6 vezes. Então, no lugar do 64, eu vou colocar isso, ó, 2 elevado a 6. Por quê? Eu quero que as minhas bases fiquem iguais, para eu poder cortar elas e igualar os expoentes. Então, é isso que eu vou fazer, ó. Então, 64 é a mesma coisa que 2 elevado a 6. Cortei as bases. Vai ficar x mais 4 é igual a 6. Aqui, ó. X mais 4 é igual a 6. E agora eu vou resolver essa continha. Que número mais 4 dá 6? 2. 2 mais 4 dá 6. Não sabe fazer de cabeça, é o seguinte, o 4 está somando, ele vai para o outro lado, ele vai subtraindo. Então, vai ficar 6 menos 4. 6 menos 4 é 2. Então, o valor que eu estava procurando é o 2. E realmente, ó, se você quer saber se sua conta está certa, você volta e coloca o 2 aqui, no lugar do x. 2 mais 4, 6. 2 elevado a 6, 64. Tá certinho, tá? Eu vou pedir para vocês abrirem o microfone e perguntar, tirar alguma dúvida, porque aí já vai começando a complicar. Até agora, tudo bem? Não entendeu? Quer que eu explico de novo? Tudo certo. Pode perguntar. Gente, se não entendeu, tem que perguntar. Para mim tá tudo certo. Tudo certo? Ó, a gente tem que levar em consideração essa primeira propriedade aqui, ó. Bases iguais eu corto, igual os expoentes. Se vocês não lembrarem disso, não vai dar certo para resolver os exercícios, tá? Então, olha só, como eu falei, já vai complicando. Passando para o próximo exemplo. O próximo exemplo é o seguinte, ó. 16 elevado a x é igual 1 sobre 4 elevado a x. Aí vamos lá. Eu tenho que lembrar das propriedades. 1 sobre 4 elevado a x. O que que é isso? Significa que é o inverso do 4 elevado a x. Como que eu represento o inverso? É a mesma coisa que 4 elevado a menos x. Então, ó, vamos lá voltar aqui. Ah, não, acho que mais para cá eu tenho. Aqui, ó. É a minha... Opa! É a minha propriedade 6 aqui, ó. Até coloquei mais perto. Então, quando eu tenho uma fração e eu quero voltar, significa aqui que o meu expoente ali é negativo, tá bom? Então, tem que lembrar das propriedades. Voltando, tá? Então, vamos lá. 1 sobre 4 elevado a x é a mesma coisa que o inverso de 1 sobre 4 elevado a x, que é o quê? 4 elevado a menos x. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma base 16 e uma base 4. Só que eu sei que o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tentar usar aquela primeira propriedade para igualar as bases. E eu sei que 16 é 4 vezes o 4. Se você fatorar o 16, nem precisa, né? Que é um número curtinho. 16 é 4 ao quadrado. Então, foi isso que eu escrevi, ó. Então, 16 é a mesma coisa que 4 ao quadrado. E, de novo, ó, você coloca entre parênteses, porque você está trabalhando só com 16. Ele está elevado a x, ó. E aí você tem que usar a propriedade, ó. Propriedade 3. Quando você tem um número elevado ao expoente, parênteses, está elevado a outro expoente, o que que você faz? Você multiplica. Lembrar as propriedades, ó. Então, de novo, ó, eu quero transformar o 16 em base 4, para lá no finalzinho eu poder cortar. Então, 16 é 4 ao quadrado, do isso entre parênteses. Tudo isso elevado a x. Então, o que que eu faço aqui, ó? 2 vezes o x, 2x. Bases iguais, eu vou cortar as bases e eu vou escrever o que sobrou. Ficou 2x é igual a menos x. E aí eu resolvo uma equaçãozinha do primeiro grau normal, ó. O x, um x está subtraindo, ele vai para o outro lado, ele vai somando. Então, eu tenho 2x mais 1x, tenho 3x. 3 vezes que número dá zero? 3 vezes o
próprio zero. Então, x é zero. Se você quer saber se está certo, o que você vai fazer? Você pega o zero e coloca no lugar do x. 16 elevado a zero é 1. 1 sobre 4. 1 sobre 4 elevado a x. 4 elevado a zero é 1. 1 dividido por 1 também é 1. Então, deu certo, tá? Já vai complicando um pouquinho. Então, sempre tem que relembrar as propriedades. E aí, essa equação aqui, ela é do tipo 2. Ela é um pouquinho mais complexa. Porque, ó, eu vou ter operações no meio. Opa, aqui, ó. Soma, posso ter subtração. E não é tão simples assim. Essas daqui tem também na atividade de vocês, tá? Então, vou resolver o primeiro exemplo aqui, ó. 2 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x mais 1, igual a 12. Eu só posso cortar as bases quando eu tiver uma igual a outra. Aqui eu não posso porque eu tenho uma soma, e mesmo que se eu passasse essa expressão para o outro lado, eu vou ter o 12 ainda. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar algum artifício para poder calcular essa equação. O que que eu vou fazer? Vocês pensam o seguinte, ó. Quando eu tiver aqui, ó, 2 elevado a x mais 2, o que que acontece quando eu tenho uma soma? Significa que, para eu poder somar, o que que eu tinha antes? Eu tinha isso daqui, ó, propriedade 1. Eu tinha uma base elevada ao expoente vezes essa mesma base elevada ao expoente. Quando eu tenho multiplicação, eu mantenho a base e eu somo os expoentes. Então, o que nós temos ali é isso daqui, ó, já é o resultado. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou voltar na antiga expressão, ó, propriedade 1. Então, o que que é o 2 elevado a x mais 2? E o que que é o 2 elevado a x mais 1? Eu vou fazer isso, ó, nesse caso, podemos separar cada termo com incógnita, é onde tem um x, tá? Em potências de mesma base. Em seguida, faremos a mudança de variável. O que que é isso? Ó, o que que é 2 elevado a x mais 2? É a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 2. Porque depois eu posso manter a base e somar os expoentes. Eu volto aqui. E o 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que o 2 elevado a x vezes o 2 elevado a 1, tá? É a mesma coisa que eu manter a base, x mais 1, x mais 1. Eu voltei. Então, propriedade 1. Isso é igual a 12. Até aqui, tudo bem. Não fiz nada de extraordinário. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mudança de variável. O que que é isso? Eu vou chamar o 2 elevado a x de y. Então, muito importante essa parte. Onde tiver o 2 elevado a x, só o 2 elevado a x, eu vou colocar o y, tá? Então, chamaremos 2 elevado a x de y. 2 elevado a x igual a y. Então, onde tiver esse 2 elevado a x, eu vou substituir pelo y. Então, vai ficar, ó, y vezes 2 ao quadrado, mais y vezes 2 elevado a 1, isso é igual a 12. Vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes y, 4y. 2 elevado a 1 é 2. 2 vezes y, 2y. Isso é igual a 12. 4y mais 2y são 6. 6y é igual a 12. 6 vezes que número dá 12? 6 vezes o 2. Se você não sabe fazer de cabeça, o 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo, 12 dividido por 6, nós encontramos que o y vale 2. Está resolvida? Não está. Você encontrou que o y vale 2, mas você quer encontrar o x. Então, o que que você tem que lembrar? Que você chamou esse y de 2 elevado a x. Então, lá no y, você vai colocar o número 2, ó. Então, vai ficar 2 elevado a x é igual a 2. 2 elevado a que número dá 2? Você já pode pensar direto, 2 elevado a 1 é 2. Ou pensar o seguinte, esse 2, eu posso reescrever ele de qual maneira? 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 1, aquela propriedade. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, ó, bases iguais, corto as bases, x é igual a 1. Tá resolvido. Vamos voltar aqui, ó.
explicar os passos. Primeiro passo, você vai desmembrar essa expressão, tá? Você vai desmembrar essa expressão. Segundo passo, você vai chamar o 2 elevado a x de y. Você vai resolver a conta como y. Só que lá no final, a hora que você encontrou o y, você tem que lembrar que você chamou ele de 2 elevado a x. E aí terminar a continha. Para você saber se essa continha está certa, você pega o x e substitui lá na inicial. 2 elevado a 1 mais 2, 2 elevado a 3, tá? 2 elevado a 1 mais 2, também é 2 elevado a 3. Opa, 2 elevado a 2, desculpa. 2 elevado a 3 vai dar 8. 2 elevado a 2 vai dar 4. 8 mais 4, exatamente 12, tá? Então, começou a complicar mais um pouquinho, mas você tem que lembrar os passos. Tá? Agora, eu vou resolver o exercício 15 da atividade 8, bom? Então, o 15, ele fala o seguinte: determine o conjunto solução da seguinte equação exponencial. 2 elevado a x menos 3, 2 elevado a x menos 1 e 2 elevado a x. Tudo isso é igual a 52. Então, pensa bem. Primeiro passo era o quê? A gente desmembrar isso daqui, né? Então, é a mesma coisa que você tem aqui, ó, 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 3, tá? Aqui também, ó, 2 elevado a x menos 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a menos 1. Por quê? Quando você somar, vai ficar 2x mais menos 3, x menos 3. Ou, aqui, ó, como você tem uma subtração, é a mesma coisa que 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 3, tá? 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1, tá? Então, subtração também dá para dividir. E aqui, ó, 2 elevado a x solitário. Próximo passo, eu vou pegar esse 2 elevado a x e vou chamar ele de y. Então, no lugar do 2 elevado a x, eu vou colocar o y. Então, vai ficar do y aqui, ó, vezes... Quanto que é 2 elevado a menos 3? É 1/8. Por quê? É o inverso do 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é 8. Inverso do 8, 1/8. Y vezes 1/8. Mais y vezes 2 elevado a menos 1 é o inverso do 2 elevado a 1. Então, 2 elevado a 1 é 2, é meio inverso. E aqui, 2 elevado a x, só igualar com y. Então, o que eu tenho? Y vezes 1/8, mais y vezes 1/2, mais y. E aí, o que vocês têm que lembrar? É o seguinte, ó. Quando eu não tenho nada embaixo, significa que é 1, tá? E aí, quando eu multiplico uma fração, eu pego o número de cima vezes o número de cima, numerador vezes numerador. Número de baixo vezes o número de baixo, denominador vezes denominador. Então, aqui vai ficar y vezes 1, y. 1 vezes 8, 8. Y sobre 8, 1y sobre 8. E aqui vai ficar 1y sobre 2, mais 1y, igual a 52. Então, tá aqui, ó. Tá? Ou mesmo, aqui no início, ó, já dava para fazer isso, né? Porque aqui é divisão, né? Então, eu só separei. Então, o que ficou? 1y sobre 8, mais 1y sobre 2. E aí, quando eu não tenho nada aqui embaixo, é 1. Eu já coloquei 1 aqui, ó, porque eu vi que eu vou ter que fazer um MMC para poder resolver. Então, o que é o MMC? O mínimo múltiplo comum entre 8, 2 e 1. Que número que eu consigo dividir ao mesmo tempo por 8, por 2 e por 1, que seja o mínimo, e que não sobre resto. Então, o MMC entre 8, 2 e 1 é o próprio 8, sempre o maior, tá? Então, eu penso assim, ó, o 2, para se tornar 8, eu multiplico por quem? Por 4, que eu faço embaixo e faço em cima. O 1, para se tornar 8, eu multiplico por quem? Por 8, que eu faço embaixo e faço em cima. Então, como vai ficar isso? Ó, o primeiro, não precisa mexer, já está dividido por 8, tá? O segundo vai ficar 2 vezes 4, 8. Y vezes 4, 4y. E o terceiro, ó, 1 vezes 8, 8. Y vezes 8, 8y. E aí, a regrinha da
Fração, bases iguais, denominadores iguais, eu mantenho o denominador e somo os numeradores, eu somo o que está em cima. Então, eu vou manter o 8 e fazer y mais 4, y, vai dar 5y, mais 8y vai dar 13. Eu fiz, ó. Então, mantive a base de baixo, somei o que estava em cima. Então, ficou 13y dividido por 8 sobre 8 é igual a 52. Novamente, ó, outro artifício. Quando tem nada embaixo, é a mesma coisa que tivesse dividido por 1. Por quê? Quando eu tenho uma igualdade, eu posso, ó, isso aqui é uma regrinha de 3, eu posso multiplicar em cruz. Então, como que vai ficar isso? 13y vezes 1, 13y. 8 vezes 52, 416. 3 vezes que número dá 416? O 13, ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 832 dividido por 13, vai dar 32. Então, nós encontramos que o y dá 32. Só que o que me interessa é o valor do x. Então, você tem que lembrar que você chamou o y de 2x. Então, ó, 2 elevado a x é igual a y. Então, no lugar do y, você vai colocar 32. Então, 2 elevado ao número é 32. O que eu vou tentar fazer? Vou tentar transformar esse 32 em base 2. Aí, você monta o varalzinho, ó, igual eu falei nas anteriores, aqui eu coloquei a imagem. Você tem 32, vai fatorando em base 2, ó, 32 dividido por 2 dá 16, dividido por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 32 é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Então, no lugar do 32, eu escrevi o 2 elevado a 5. Agora, eu vou aplicar aquela primeira propriedade. Bases iguais, igualdade, corto as bases, igualo os expoentes. O valor que nós estávamos procurando é o 5. Então, x é igual a 5. Se você quer saber se está certo isso, volta lá na sua expressão, coloca o 5 aqui, tá? Vamos tentar ver como fica, ó. 5 menos 3 vai dar 2. 2 ao quadrado é 4. 2 mais 5 menos 1 dá 4. 2 elevado a 4 é 16. Então, aqui, ó, ficou 4 mais 16 vai dar 20. 2 elevado a 5 vai dar 32. 20 mais 32, 52, tá? Então, o valor que nós procurávamos, ó, o x igual a 5. Então, voltando aqui, ó. Esse exemplo, ele é mais complexo porque envolveu fração aqui. Deixa eu voltei tudo. Envolveu fração, né? Aqui, ó. Envolveu divisão. Então, quando envolve isso, você tem que fazer o MMC, tá? Todas as regrinhas da fração que nós já conhecemos aí do ensino fundamental, tá bom? Não precisa ter pressa para resolver esses exercícios, faça passo a passo. Assista um vídeo novamente, tá bom? Eu vou abrir agora, abre o microfone para vocês perguntarem. A minha parte eu já tentei passar para vocês. Agora eu quero que vocês perguntem o que não ficou bom, o que tem que melhorar, o que vocês não entenderam. E eu vou pedir também para quando terminar a aula, vocês darem uma olhada nos exercícios que eu passei, veja qual vocês ficaram com dúvida. Me manda os exercícios no chat que na próxima aula eu gravo um vídeo resolvendo, explicando cada um. Então, eu vou abrir o microfone para vocês falarem agora. Eu acho, assim, difícil falar agora, porque olhando assim parece tudo tranquilo na prática é outra coisa. Duro na hora de fazer, né, sozinha. Peraí, deixa eu voltar aqui, parar de gravar. A aula tá gravada, tá? Já parei a gravação.